Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos passar para o momento de edificação através da palavra de Deus. Para tanto eu peço que você abra a palavra do Senhor, Salmo 22, e o verso 1. Desde já peço desculpa aos irmãos se em algum momento a minha voz falhar, estou com a garganta bastante inflamada, sinusite, essas mudanças de temperatura, né? Mas o Senhor é poderoso e nos dará graça. Amém? Vamos fazer a leitura então. Nós vamos fazer a leitura de todo o Salmo 22. Peço que você acompanhe comigo na palavra do Senhor. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma sussa de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles estão me olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das faces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão os confins da terra. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pôde preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Feche teus olhos, incline a cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai bendito, Pai amado, é na Tua santa presença que estamos nessa noite, na presença do Santo, na presença do poderoso de Israel, aqui nos encontramos nessa noite, Senhor. Já cantamos louvores, já rendemos a Ti honra e glória nessa noite. Pai, neste momento, eu venho pedir a Ti, Senhor, que prepare o nosso coração, prepare a nossa mente, Pai, que a Tua palavra caia como uma boa semente, que possamos ser
preenchidos pela Tua palavra, que possamos ser exortados pela Tua palavra, que possamos ser confortados e confrontados pela Tua palavra, Senhor. Pai querido, neste momento eu te peço, dá-me graça para ministrar a Tua palavra, Senhor, e que nós sejamos, Pai, edificados por Ti, e o Teu Filho amado Jesus receba a glória, e o Teu nome seja exaltado entre toda a terra, ó Pai. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existem muitos salmos que eles são salmos messiânicos. São salmos que apontam diretamente para Cristo, para a vida de Cristo, para a obra de Cristo, para o sacrifício de Cristo. Existem muitos salmos que apontam diretamente para o Senhor, e o Salmo 22 é um desse. Charles Spurgeon, grande pregador, que você já ouviu falar dele certamente, disse que o Salmo 22 é considerado o Salmo da cruz, porque é o Salmo que mostra aqui, que revela o sofrimento de Cristo na cruz, um momento em que Cristo foi transpassado, em que foi rodeado pelos inimigos, onde ele foi zombado, e também a vitória de Cristo na cruz. O livro de Salmos, ele é composto por 150 salmos, poemas, escrito por diversos escritores, Davi, Salomão, Asaf, Moisés, dentre outros. E o livro de Salmos, ele possui uma divisão de 5 livros. 5 livros. E na sua primeira parte, do capítulo 1 até o 41, a grande maioria desses salmos foram escritos por Davi. E nós lemos aqui já hoje na nossa liturgia os Salmos 23, Salmos 24. E o Salmo 22, 23 e 24, eles completam uma sequência muito bela, que nos revelam no Salmo 22, Jesus como o Salvador, no Salmo 23, Jesus como um bom pastor, e no Salmo 24, Jesus, o soberano. Agora, nesse salmo que nós lemos aqui, do primeiro verso até o verso 21, Davi vai tratar do sofrimento de Cristo. Você pode perceber aqui a dor, a angústia, o abandono, a zombaria, o corpo sendo ferido, transpassado. E dos versos 22 ao 31, nós vemos o salmista mostrando aqui a exaltação de Cristo, o triunfo de Cristo, as nações vindo adorar a este Cristo vencedor. Porém, nessa noite, eu quero me deter apenas no verso 11. No verso 11. E nas verdades que nós podemos tirar desse verso para a nossa edificação. Então, o verso 11 que diz: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Primeiramente, eu quero que você entenda que o pecado te afasta de Deus. Essa é a primeira verdade que eu quero falar a você nessa noite. O pecado te afasta de Deus. Perceba a palavra na primeira frase: não te distancies de mim. O que é se distanciar? Se distanciar é evitar, se distanciar é afastar-se do caminho de alguém. O salmista aqui pede para que o Senhor não o evite, não se afaste dele. Mas o que pode afastar o Senhor de nós? O que pode afastar, fazer separação entre Deus e o homem? Isaías 59 diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Entenda que a queda, ela trouxe uma separação entre Deus e o homem. O pecado, ele veio e deformou a imagem de Deus que estava impressa no homem. E aqui nós vemos Cristo na cruz dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Nós sabemos que Cristo não pecou,
Cristo foi um homem perfeito, não teve pecado algum. Mas Cristo, na cruz, ele se fez pecado. Na cruz, Cristo se fez pecado. Perceba que Cristo, na cruz, assume, ele leva sobre si o pecado de toda a humanidade, de todos os homens. E ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Nós sabemos que Deus é santo. E por Deus ser santo, ele se coloca em uma categoria acima, inalcançável, totalmente inalcançável, inacessível para o homem. Porque Deus, ele é extremamente santo, ele é todo santo. A soma dos atributos de Deus revelam a sua santidade, o quanto Deus é totalmente outro ser, além de nós. Abacuque, no capítulo 1, ele diz o seguinte: tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Quando nós deixamos o pecado assumir o controle de nossas vidas, nós estamos nos certificando de que o pecado assuma o lugar de Deus em nossas vidas. Cristo fez-se pecado na cruz, de tal maneira que o próprio Deus, o próprio Pai, virou as costas para o Filho na cruz, porque ali ele se fez pecado, ele se tornou pecado, não pecador, mas ali estava a representação de todos os nossos pecados, de todas as nossas mentiras, de todos os nossos desvios, de todas as nossas quedas, de todas as nossas falhas, estavam ali representados e carregados sobre os ombros de Cristo. E Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o pecado. Agora, como isso se estende até nós? Como nós podemos fazer com que o Senhor não nos contemple, não nos olhe, se distancie de nós, fazendo essa separação por meio do pecado? E olhe para o primeiro dos 10 mandamentos. Ele nos diz que nós devemos adorar somente a Deus, e que nós não devemos ter outros deuses diante de nós. Como nós fazemos isso? Você vai dizer: eu não adoro outros deuses, eu só adoro ao Senhor, Deus me livre de adorar outro Deus por aí. Mas o interessante é que nós fazemos isso quando nós colocamos Deus de lado, quando o altar do nosso coração, que deveria ser ocupado por Deus, que deveria ser preenchido por Deus apenas, ser preenchido por Deus somente, é preenchido por ídolos do nosso coração, ídolos que criamos. E nós fazemos isso, por exemplo, com o nosso tempo, a maneira como nós administramos o nosso tempo, a maneira como você administra o seu tempo. Você acha tempo para fazer todas as coisas que te dão prazer. Você pode chegar do trabalho cansado, mas se você receber um convite de um amigo para comer aquele churrasco de picanha e assistir o jogo do Coringão na TV, você dá um jeito de ir rapidinho. Se você chega do trabalho cansado e a sua esposa fala: bem, hoje nós vamos sair comer uma pizza, vamos sair passear, vamos no shopping, vamos em algum lugar, você tira forças de onde não tem para ir. Veja que nós achamos tempo para fazer tudo aquilo que nós queremos. Você acha tempo para se divertir, você acha tempo para o lazer, você acha tempo para visitar amigos, ou para fazer aquilo que você mais gosta. E são prazeres lícitos. São. Deus criou todas as coisas da terra para nós desfrutarmos dela, dos prazeres dessa terra. Porém, o problema é como nós administramos o nosso tempo,
quando se relaciona às coisas de Deus, à obra de Deus. Eu estou muito cansado para ir no culto. Eu estou muito cansado para ir no culto nos lares. Eu não vou ter tempo de ler a Bíblia hoje não, estou muito atarefado, tenho muito trabalho, as demandas do meu serviço estão muito grandes, eu vou pular a leitura da Bíblia devocional hoje, amanhã eu faço. E amanhã surge outra coisa, e depois surge outra coisa, e a Bíblia fica lá esquecida, mas as suas prioridades são realizadas. E eu pergunto, Deus não deve ser a nossa prioridade? Porque nós cantamos, te louvarei, não importam as circunstâncias. Quando nós viemos para a igreja, nós declaramos todo o nosso amor ao Senhor, declaramos, Senhor, eu te dou a vida, Senhor, eu te adoro acima de todas as coisas. Nós lemos textos da palavra de Deus aqui e concordamos, falamos, é verdade, eu concordo com isso, eu farei tudo pelo Senhor. Mas quando isso se estende a pontos que tocam os nossos prazeres, há pontos que tocam aquilo que nos satisfaz, aí nós negociamos com essas coisas. E nós erguemos altares no nosso coração, para a maneira como administramos o nosso tempo. E você fala, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para evangelismo, eu não tenho tempo para ir à igreja. Perceba como nós colocamos qualquer coisa que nos dê satisfação, prazer no lugar de Deus no nosso coração. Ou quem sabe a maneira como você lida com o orgulho, quem sabe a maneira como você lida com o reconhecimento. Às vezes nós fazemos coisas, esperamos que os outros vejam, esperamos que o pastor note, que o presbítero veja, que os irmãos vejam, que alguém veja, que o nosso companheiro veja, e nós esperamos o quê? Por elogios, por reconhecimento. Nossa, você fez tudo isso, que bom trabalho você fez, ficou muito bom. Nossa, você se dedicou mesmo. Olha, fulano se dedica, ele faz muito bem. Só que quando nós fazemos esse tipo de coisa, quando nós fazemos algo esperando receber reconhecimento em troca, não é ao Senhor que nós estamos fazendo, não é ao nosso próximo que nós estamos ajudando, mas no fundo nós queremos ser reconhecidos por aquilo que nós fizemos, ou por aquilo que nós fazemos. Então perceba como sutilmente nós nos enganamos e quebramos os mandamentos. Onde Deus deveria ser o primeiro lugar, nós colocamos coisas, talvez todo tipo de prazer sexual, talvez dinheiro, talvez bens, segurança e tantas outras coisas que nós poderíamos nomear e pontuar aqui, que roubam, que tomam o lugar de Deus, a primazia de Deus no nosso coração, e nos afasta de Deus. Porque Deus é santo, Ele não convive com o pecado. Perceba que o próprio Filho de Deus estava na cruz pendurado, o Filho unigênito do Pai, sem pecado algum. E o próprio Deus vira as costas para Cristo na cruz, por causa do pecado. Você acha que você é melhor do que Cristo? Nós precisamos nos afastarmos do pecado, vivermos longe do pecado, porque ele nos distancia de Deus. Adão estava próximo de Deus, Deus vinha todo dia na viração do dia, para falar com Adão, mas o pecado distanciou o homem de Deus. Adão foi colocado para fora do jardim. Não espere que o Senhor te coloque para fora. Livre-se hoje do pecado. Então entenda, o pecado nos distancia de Deus. E quando nós nos distanciamos de Deus, quando você se distancia de Deus, você acaba ficando mais sujeito
a sucumbir diante das lutas e diante das tribulações. Quando você se afasta de Deus, os problemas se tornam maiores, os problemas te cercam. E é o segundo ponto que eu quero falar nessa noite, que você precisa entender que o pecado, ele traz sofrimento. Olhe para a segunda frase do verso 11. A primeira ele diz, não te distancies de mim. E a segunda, porque a tribulação está próxima. O que é tribulação? Tribulação é angústia. Tribulação é um estado opressivo, um estado opressivo de adversidade física, mental, social ou econômica. A tribulação, ela afeta várias áreas do homem, do ser humano. Entenda que Deus, Ele é um Deus irado. É muito fácil falarmos do amor, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, cantamos, né? Tua bondade me seguirá. Mas nós precisamos entender que um dos atributos de Deus é a sua ira santa. Perceba que o Salmo 5 diz o seguinte: os arrogantes não permanecerão à tua vista, odeias a todos os que praticam a iniquidade. Então esse negócio de que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, não é muito bem assim, não. A palavra está nos dizendo que o Senhor detesta, abomina, odeia a todos os que praticam o pecado. Espera aí, calma lá. Não é que Deus odeia você quando você dá aquela deslizada, né? Que Deus tem a ira contra você quando você dá aquele deslize. Mas é quem vive na prática do pecado, na prática da iniquidade. Então entenda que na cruz, Cristo, Ele suporta toda a ira de Deus, que era destinada a nós. O pecado, ele traz consequências devastadoras, ele nos traz angústia, nosso corpo ele padece opressão física, opressão mental, e por vezes as aflições, elas virão de maneira inesperada, e às vezes não será consequência do pecado. Às vezes a angústia, a tribulação, a luta, a adversidade que vem sobre você, nem sempre é por conta do teu pecado diretamente. Veja o que aconteceu com Jó. Jó, homem reto, íntegro, fiel e desviava-se do mal. Então nem sempre a tribulação, a angústia virá como uma consequência direta do teu pecado, mas ela virá como consequência do pecado geral da humanidade. Aí você se pergunta, mas de onde vem essa batalha? De onde vem essa luta que eu estou enfrentando? De onde vem essa aflição, essa angústia? É a consequência da queda, é a consequência do pecado, da entrada do pecado no mundo. O pecado trouxe sérias consequências. O pecado trouxe à terra cardos e abrolhos. O pecado, ele trouxe todas as mazelas do mundo, as doenças, os divórcios, as dívidas, as inimizades, as guerras, o medo. Todas as coisas ruins são consequências do pecado. Deus criou um mundo bom, Deus criou um mundo perfeito, um mundo ideal, mas o pecado destruiu. Quando você se afasta de Deus por conta do pecado, você está suscetível às tribulações, e quando essas tribulações vêm sobre você, elas vão te causar angústia, e muitas vezes, quando nós estamos sofrendo, é por consequência do pecado, e do nosso pecado.
Pergunte a alguém que teve cirrose, porque viveu uma vida bebendo dissolutamente. Pergunte a alguém que padece de uma doença sexualmente transmissível, AIDS e tantas outras, viveu uma vida desregrada na sua área íntima. Então, tudo aquilo que você faz de errado traz consequências sobre você, sobre o teu corpo, consequências físicas. No Salmo 32, o salmista diz o seguinte: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Veja, Davi falando que os ossos dele estavam envelhecidos por conta do pecado, enquanto ele calou o seu pecado, enquanto ele não confessou o seu pecado, enquanto ele viveu à margem do pecado, o seu corpo doía, o seu corpo estava adoecendo. Muitas vezes você não entende o porquê está aflito, angustiado, abatido. É porque o pecado traz consequências físicas também. Ele não ataca só a mente, mas é físico também. E eu te pergunto, até quando você carregará o sofrimento do pecado em sua vida? Até quando nós receberemos o salário do pecado? E o pecado é um bom pagador, ele é um bom patrão, ele paga em dia, ele paga à vista. Até quando você receberá o salário do pecado? Cristo, Ele levou os nossos pecados na cruz. Ele foi moído pelas nossas transgressões para que nós não vivêssemos mais escravizados pelo pecado, para que nós não vivêssemos essa separação, esse distanciamento de Deus, para que nós não vivêssemos uma vida angustiada, uma vida atribulada, como o salmista está falando aqui: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima. Eu estou vendo a tribulação, eu estou vendo a aflição me cercando. Não te distancies de mim, Senhor. Abandone o pecado, abandone a vida de pecado, para que o Senhor se volte para ti em salvação e te livre. A tribulação e a angústia muitas vezes estão próximas de nós, mas porém o salmista nos diz que perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado, um coração contrito, um coração disposto a se arrepender dos seus pecados, a abandonar o pecado. Então, quando nós nos distanciamos de Deus, as tribulações, elas nos envolvem, e sozinho nós não podemos vencer. Não há como vencermos sozinhos. Precisamos de alguém que venha em nosso socorro. Para tanto, nós precisamos entender que é Cristo quem nos livra do pecado. Veja a última parte do verso. Ele fala assim: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima. E por último ele diz: e não há quem me acuda. Não há quem me acuda. Não há um ajudador. Não há uma pessoa que possa contribuir com as minhas necessidades. E agora eu te pergunto, quantas vezes nessa vida você já se sentiu desamparado, triste, sozinho, angustiado, mesmo em meio a tantas pessoas, mesmo cercado de gente, mesmo rodeado de familiares, de amigos, de irmãos? Quantas vezes você se sentiu só? Quantas vezes você pensou: não há aonde me socorrer, não há quem me acuda, não há quem me ajude? Talvez um problema tão difícil e você não tinha com quem compartilhar, e você não tinha para quem recorrer. Quantas e quantas vezes nós nos sentimos assim, aflitos, angustiados? O poder do pecado nos deixa aflito, nos deixa angustiado. O medo, a incerteza, a insegurança
vai gerando ansiedade, vai gerando depressão, vai gerando síndromes e tantas outras coisas que vão te corroendo por dentro, e você olha para um lado, olha para o outro e se percebe sozinho. Cristo estava na cruz ali, desamparado. A angústia estava próxima. Ele carregava todo o nosso pecado, não era dele, era meu, era teu o pecado que ele carregava. Ele estava rodeado de inimigos. Os seus amigos, os seus discípulos fugiram. Talvez pessoas que comeram do pão que ele multiplicou. Talvez pessoas que beberam aquele vinho no casamento de Caná da Galileia e disseram: uau, que vinho gostoso. Talvez pessoas que foram curadas. Talvez um pai que teve um filho curado. Talvez uma mãe que teve a filha curada. Tantos outros que usufruíram da bondade de Cristo, ali na cruz o rejeitaram. Ele foi desprezado por todos. Ele foi humilhado por todos. Muitos diziam: desce daí, salva-te a ti mesmo. Porém, Cristo na cruz, ele não foi derrotado, ele foi vitorioso. Cristo na cruz não teve nenhuma ajuda para que eu e você pudéssemos ter um ajudador. Cristo na cruz não foi socorrido por ninguém, para que eu e você tivéssemos o socorro bem presente na hora da angústia. Cristo na cruz foi humilhado, para que eu e você pudéssemos ser exaltados. Cristo na cruz padeceu, morreu para que eu e você pudéssemos ter vida. Ele é o nosso ajudador, é Ele quem nos socorrerá. Ele não foi socorrido, não há quem me acuda para que eu e você fôssemos ajudados, tivéssemos vitória. Para isso que Cristo padeceu. Ele é o nosso consolador. Ele subiu à destra de Deus Pai e está sentado, intercedendo por nós. Foi Ele mesmo quem disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode elevar os seus olhos para os montes e ver de onde vem o teu socorro. Ele vem do Senhor. Ele quem te ajuda, Ele quem te sustenta, Ele quem te fortalece. É o Senhor quem te acode, é o Senhor quem te socorre. Por isso, caminhando para o final, a morte de Cristo na cruz, ela nos reaproxima de Deus. Deus restaura a sua imagem em nós através da morte de Cristo. Nós não devemos viver distantes de Deus. Nós não devemos viver de mãos dadas com o pecado. E nós devemos entender que há alguém para nos socorrer diante do pecado, da força do pecado. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não torneis novamente a vos submeter a um jugo de escravidão. Paulo escrevendo aos Gálatas. Foi para isso que você foi libertado por Cristo. Para viver uma vida de plena liberdade no Senhor. Se afaste daquilo que te afasta de Cristo. Se é um amigo, se é um companheiro, se é alguém do trabalho que está te distanciando do Senhor, conversas, brincadeiras, mensagens de WhatsApp, vídeos, piadinhas. Se essas coisas estão te afastando de Cristo, estão te afastando de Deus, saiba que elas estão te aproximando do pecado, da angústia e da tribulação. Quanto mais longe do Senhor você está, mais perto da tribulação está de você. Saiba que você tem um ajudador para este momento.
Sozinho você não consegue vencer o mundo. Sozinho você não consegue vencer o pecado. Sozinho você não consegue vencer a si mesmo e aos desafios que te cercam. É por isso que o Senhor nos capacita. É por isso que nós temos um Espírito Santo. Quando o Senhor disse: eu vou para o céu, mas eu deixarei um outro ajudador, um outro consolador. O Espírito Santo que nos fortalece. E é por meio da palavra que nós lemos, que nós encontramos força, que nós podemos ter força para o dia mau, para o dia da angústia, para resistir ao pecado, para resistir às tentações. Lá na tua escola, aonde você for, você precisa viver divorciado do pecado, distanciado do pecado, para viver próximo do Senhor, próximo do teu Deus. Você consegue perceber, meu irmão, como esse salmo, ele nos humilha, porque ele está falando de um Cristo santo, perfeito e justo, sem pecado algum, o Cordeiro puro, sem mancha, sem mácula, sem defeito algum. Pense agora em todos os pecados. Segundo alguns psicólogos, tem alguém aqui que eu posso falar, depois ele me corrige se eu estiver errado. Um ser humano tem cerca de 10 mil pensamentos por dia, aproximadamente. Pense quantos desses pensamentos são pecaminosos por dia. Agora pense 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. E aí veja aí quantos anos de vida você tem. Quantos desses pensamentos, está na casa do 1.000.000, eu acho, ou mais, pecaminosos você teve. Cristo levou todos eles. Pense nas suas atitudes, nas tuas falas, nos teus atos, todas as coisas ilícitas quando ninguém está vendo. Todos eles, Cristo santo, justo, puro, limpo, amável, doce, meigo, salvador, se fez pecado por causa de cada um dos nossos pecados. Nós devíamos corar de vergonha diante dele, diante desse Cristo perfeito. Como viveremos assim? Como nós podemos seguir vivendo dessa maneira? Sabendo que Cristo passou tudo isso na cruz, o desprezo, o abandono do próprio Pai, por conta dos nossos atos. E não havia quem o acudisse, mas hoje há quem te acuda, hoje há quem te socorra. O próprio Cristo, que se fez pecado por você, ele disse: olha as minhas mãos, os meus pés, eu sou o mesmo. Eu sou o Cristo, o Salvador. Ele nos ajudará, Ele nos socorrerá, Ele é o nosso ajudador, amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, Pai amado,